Bom, vamos lá para a palavra de Deus. Prepara aí, filho, Gênesis. Vamos ler Gênesis hoje. Eu sou apaixonada pela palavra, Antigo Testamento. E eu tinha umas curiosidades que o Senhor foi falando comigo à medida do tempo, né? Você já parou para pensar? Jacó teve 12 filhos, né? Por que então a gente fala que são da tribo de Judá, que são os judeus? Por que hoje em dia a gente não escuta falar das outras tribos? Por que a gente escuta falar de Judá, dos judeus, e Israel judeu, e a gente não escuta falar dos outros filhos de Israel? Por que só fala hoje da tribo de Judá? Era uma curiosidade que com o tempo eu tinha, né? E aí o Senhor foi respondendo. Muitas pessoas falam, né? São os judeus, e às vezes não sabem a origem, não sabem de onde que iniciou, dos filhos de Jacó. Por quê? Porque só vem no domingo, às vezes não é verdade, certo? Às vezes não começa a ler a Bíblia um dia. Esse é o problema de quem fala que não consegue ler a Bíblia. Lê hoje, aqui, igual jogo de sorte ali, vê que Deus quer falar comigo. E aí, depois de uma semana, abre a Bíblia de novo, não tem uma sequência, não aprende, não busca respostas, e aí fala, mas eu não entendo a Bíblia. Porque se a gente pegar a Bíblia do início ao fim, e não ler uma vez por mês, ou uma vez por semana ler um versículo, para ver o que Deus vai falar, mas ler mesmo, e buscar, mas eu tenho curiosidade. Eu lembro que tinha pessoas, quando a gente fazia leitura, que, pastor, o que significa isso aqui? Aí eu respondi, eu tenho satisfação em responder. Então assim, quem tem dúvida, vai atrás e aprende. Só que o cristão hoje, infelizmente, não são só com as músicas, pastor. Muitas coisas, é até triste falar por ser uma igreja batista, conhecedora da palavra. Mas até os estudos, até a Bíblia, tem muito cristão que deixou de lado. E aí quando escuta alguma coisa, que é alguma coisa óbvia na palavra, que é alguma coisa que a gente às vezes fala, nossa, eu não sabia disso. Mas por quê? Porque às vezes só lê a Bíblia na igreja. Então nós precisamos voltar a fazer o básico, que é meditar, estudar, todos os dias a Bíblia. E não só como sorte. Vamos ver que Deus quer falar comigo. Aí aparece lá, né? Alguma coisa ali. Nossa, não, peraí, não é esse versículo não. Vamos ver. Não é assim que se lê. Mas é um estudo. Né? De repente aparece alguma coisa que, ainda mais em Juízes, que tem um monte de catástrofe. Aí aparece ali em Juízes. Hoje nós vamos ler uma história. Nossa, não. Isso aqui não é para mim não. Deixa eu ler outra. Deus não quer agradar o nosso coração. Deus quer o nosso coração saudável. Se o nosso coração estiver saudável, nós estaremos agradados, realmente alegres, mas com uma alegria que não vai embora. E é assim a palavra de Deus, né? Quando a gente começa a aprender. Eu comecei a estudar, eu lembro que eu lia, eu estudava, eu dava aula, amava dar aula para criança, sempre eu amei. Na escola bíblica eu aprendi muita coisa. Parece que as revistas antigamente, escola bíblica, para mim só vinha Antigo Testamento, né? Eu acho que é por isso que eu peguei tanto amor. Mas nós tínhamos um temor em relação à palavra e com uma diferença. Primeira vez que eu fui ler a Bíblia inteira foi quando eu fiquei noiva do pastor, que ele falou assim, nós vamos casar, mas então você tem que ler a Bíblia inteira. Eu lia ali, lia aqui, lia ali, ficava 2 horas. Toda sexta-feira a gente tinha oração na igreja. Nós tínhamos uma vigília que todo líder, toda pessoa que tinha ministério na igreja tinha que ir nas sextas-feiras durante 2 horas à noite. Nós ficávamos 2 horas orando em vigília. Nós orávamos, tínhamos momento de rally de oração, que eram 24 horas de oração e louvor e adoração, com tudo que era tipo de louvor, pastor, e orando 24 horas. Então assim, eu venho desse meio, mas o meu esposo falou, não, mas a Bíblia é completa, ora e a gente casa. E aí eu entendi, porque eu não era batista. Nós temos que ter orgulho de conhecer a palavra de Deus.
Nós temos que ter orgulho. E como que a gente pode conhecer? Lendo, buscando, estudando. É igual a oração. Essa semana, o pastor, ele sempre está orando todos os dias aqui. Essa semana, como ele não estava, ele pegou férias e eu estou com férias em casa, entre aspas, né? Rotina. Mas eu vim todos os dias aqui cobrir em oração, todos os dias da semana. Eu vim orar aqui, orando pela sua vida, orando pela igreja. E Deus deu um mover na minha vida, Deus fez tanta coisa essa semana, durante esse período que eu vim buscar na igreja, né, o pastor não estava, que eu vim todos os dias aqui na igreja, que é diferente, né, em casa, que eu vim aqui. E aí eu falei assim, nem orar, parece que as pessoas se esqueceram de como se ora. As pessoas acham que oração é você chegar e falar, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, cura fulano, cura ciclano, Senhor, eu preciso disso, Senhor, o Senhor conhece, Senhor isso, e às vezes choraminga só pedindo coisas. Ou então até faz depois um leve agradecimento. Acho que tinha que ter um culto para ensinar a orar, porque voltar ao básico, leitura e oração. Porque nós somos cristãos que nós não podemos deixar o princípio. Como que se começa uma oração? Vamos ensinar aí. Você começa adorando. Você começa dizendo quem que Ele é. Quando eu entrei aqui hoje, escutei o pastor ministrando ali adoração, uma atmosfera de adoração, porque Ele é santo, Ele é amado, nós amamos Ele. Então uma oração, para quem está iniciando agora a orar, não começa pedindo, não começa agradecendo sem você colocar sua vida diante de Deus. Mas primeiro, rasga o teu coração e fala quem que Ele é para você. A gente fica tranquilamente ali uma meia hora só falando, Senhor, te amo. Jesus, como o Senhor é precioso. Aí o Senhor, o Espírito Santo vai tomando a nossa vida de uma forma, quando a gente começa a adorar, começa adorando, começa buscando Ele. Eu acho que falta hoje em dia na igreja do Senhor é a gente primeiro lembrar de quem Ele é, antes do que Ele pode dar. Porque se Ele der para você ou não der o que você pede, Ele não deixa de ser quem Ele é. Graças a Deus por isso. Então a adoração, você se prostrar, você se entregar, você declarar, fazer declarações de amor para o Senhor. Aí você começa, aí o Espírito Santo já começa a sentir, olha, só de eu falar, você já começa a sentir a presença de Deus tão profundo. Parece que você já não precisa mais nem pedir de nada, porque você sente que Deus já te ouviu. E agora nós precisamos entender isso. Primeiro a gente adora, depois a gente coloca a nossa vida diante de Deus e rasga. Até estava falando com a minha filha, semana passada, estava falando, filha, quando você orar, a Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados. Só que hoje em dia, como que o cristão, ele coloca a vida dele diante de Deus? Senhor, perdoa os meus pecados. Aí, continua orando por outra coisa. Confessei meus pecados. Então, tipo assim, o cristão, ou infelizmente hoje, é tanta pressa para o que ele precisa pedir, que ele pede perdão pelos seus pecados assim, Senhor, perdoa pelos meus pecados. Mas nós devemos dar nome ao que nós pecamos e erramos com o Senhor. Senhor, perdoa porque o meu coração está angustiado. Perdoa porque hoje eu tive inveja. Senhor, perdoa porque eu estou sendo negligente. Perdoa porque hoje eu magoei alguém. Senhor, perdoa porque meu coração está magoado. Senhor, perdoa porque eu sou uma pessoa ruim, mas eu quero que o Senhor me mude. Nós devemos confessar os nossos pecados. E não englobar tudo e falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas confessar com a sua boca os seus pecados. Porque quem convence o ser humano, quem convence a pessoa é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo.
E se nós estamos sendo realmente convencidos do nosso pecado, nós devemos entender que o que nós erramos, nós devemos confessar com a nossa boca. Bom, após essa aulinha de oração, leitura, vamos para Gênesis 38. Vamos lá? Gênesis 38. Passagem maravilhosa. Filho, pode ligar só para a leitura inicial, para a gente ficar de pé em reverência. A primeira leitura pode ficar de pé. Eu não vou ler o capítulo todo, tá? Então nós vamos ler no início, nós vamos ler devagar os primeiros, e aí eu vou falando conforme a mensagem, tá bom? Todos acharam? Então vamos lá, vamos ler no início, tá? Por essa época, Judá deixou os seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz um filho ao qual ela deu o nome de Er. Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o de Selá. Vamos parar por enquanto por aí? Abaixe sua cabeça, vamos orar novamente. Pai querido e amado, a Tua palavra, Senhor, é conhecimento para os nossos corações, para a nossa vida. A Tua palavra, Senhor, é quem guia os nossos passos, é luz para os meus pés, Senhor. Pai, para os nossos pés, que os nossos pés sejam iluminados, nossa mente, Senhor, seja levada cativa e obediente a Teu Espírito Santo nesta noite, neste momento. Que a nossa mente esteja ligada ao Senhor, que todos os problemas fiquem lá fora, mas que o Senhor venha a falar na nossa mente, nosso coração, corpo e alma e espírito do Senhor. Nós Te adoramos, Pai, e queremos dar o melhor ao Senhor nessa noite e aprender de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Eu vou falar dessa parte e vou fazer um breve resumo aí do que nós vamos falar, tá? Quando a gente fala de Judá, é engraçado que esse Gênesis 38, ele está no meio da história de José do Egito, né? No meio de José do Egito. Aqui José já havia sido jogado no poço, os irmãos já quiseram matá-lo. Essa história eu acho que todo mundo sabe, porque até tem desenho animado, né? Jô foi jogado no poço, aí Judá falou, não matem ele não, tirem ele do poço, vamos vender para aquela caravana que vai passar ali. Então Judá deu a opinião para que, ao invés de, porque não queria que matasse o seu irmão, mas ao mesmo tempo não podia falar assim com seus irmãos cruéis ali, não podia falar assim, não vamos fazer nada. Então eu acredito que alguns irmãos, no meio daqueles maldosos, meio covardes, os filhos de Jacó, alguns querendo matar, outros com medo, mas aí ninguém ia contra os mais velhos, que eram os mais cruéis. E aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele do poço e vamos dar ali para aquela caravana que está passando. E venderam José para a caravana e falaram para o pai que ele havia sido comido por animais. Havia morrido. Então essa história aqui, ela acontece nesse meio tempo, que depois que José foi levado, e a vida de Jacó e seus filhos continuou. E Deus deixou essa passagem com um propósito, para a gente entender algumas coisas, né? Que é o processo de restauração que Deus fez na vida de Judá. A última vez que eu ministrei aqui, eu até falei sobre Ló. Ló foi para um lugar, né, ali ficou tomado por aquelas orgias, aqueles pecados, e acabou que ele, no final da sua história, foi muito triste. Judá também, infelizmente, assim que aconteceu esse evento, acredito que tenha sido um dos motivos. A Bíblia diz aqui, que nós lemos, pode colocar, filho, no início aqui o versículo 1,
que diz que por essa época Judá deixou os seus irmãos e passou a viver na casa de Adulão. Então foi assim. Judá falou, não, eu não quero mais viver na casa dos meus irmãos, na casa do meu pai. E ele saiu de onde ele morava e foi para a casa de um amigo chamado Ira, longe da sua família. A Bíblia só relata que só Judá saiu. Os outros ficaram. José tinha sido vendido lá, o pai pensou que estava morto. E Judá saiu da cidade. Quando Judá saiu, com esse amigo Ira, que era também uma péssima companhia, ele apresentou para Judá, acredito que tenha sido ele, Judá conheceu uma mulher, filha de um cananeu, que era de um povo que não tinha nada a ver com Deus, era de um povo da onde ele estava, e aí ele começou a gostar daquela mulher, se casou com ela e teve 3 filhos. Aí, logo em seguida, eu não tenho como ler o capítulo todo, porque senão eu vou demorar muito tempo lendo. Judá, então, estava numa cidade, num lugar diferente, não muito longe das tendas, da onde seu pai morava, mas era um lugar totalmente pecaminoso de orgias e pecados e idolatria. Só que aí ele casou com uma mulher daquele povo, teve 3 filhos e, no meio dessa história, ele falou, vou casar o meu filho mais velho. Antigamente, pelo que falam, as mulheres se casavam até com 12, 13, 15 anos. E os homens, alguns se casavam com 16, 17 anos, que é o que eles relatam ali, não a Bíblia, mas os estudiosos. Então, davam-se em casamento os filhos, eu acredito que era para encher mesmo a população, né? Eram dados em casamento muitos jovens. Então ele arrumou uma mulher chamada Tamar para casar com seu filho mais velho. Tamar se casou com o seu filho mais velho, só que a Bíblia diz, que depois nós podemos ler depois esse versículo, que ele era uma pessoa má. Ele era mau. Então a Bíblia diz que Deus o matou. A gente não sabe como, se ele foi assassinado, se teve um ataque, nada. A gente só sabe que a Bíblia diz que Deus o matou. Aí era de costume, quando o homem morria e não tinha descendentes, a mulher se casava, naquele povo, se casava com o irmão mais novo. Então o segundo filho dele foi dado a ela para se casar. Ela foi dada a ele, né? Só que ele também tinha o coração mau. Os filhos de Judá, filho de Jacó, os netos de Jacó eram malvados. E Judá, sabendo que seu filho era malvado, mas a Bíblia não fala nada em relação a isso, só fala dos filhos que eram malvados. Então, ele tinha relações com a sua esposa, com a esposa que era do seu irmão que morreu, mas ele não deixava ela engravidar. E ele fazia de tudo para que não houvesse descendentes, porque nesse povo, todos os descendentes dos seus filhos, quem levaria o nome era o seu irmão que morreu. E até herança. E ele falou, eu vou dar isso para o meu irmão? Então ele tinha relações com a sua esposa, mas não deixava ela engravidar. Deus viu isso. E outras coisas, com certeza. E Deus o matou também. Sobrou um filho. E ele falou, olha, esse filho, faz o seguinte, Tamar, fica na casa do seu pai, você está viúva dos meus 2 filhos, fica na casa do meu pai, que assim que o meu filho mais novo, Selá, tiver idade, você casa com ele. Porque agora, o mais novo tinha que dar os filhos dos outros, do mais velho, né? Tinha que ter descendentes. Tá bom, ela foi embora. Só que passou um tempo e ele não fez nada. Ele não cumpriu a promessa. E ele não deu o filho dele crescido em casamento a ela. E ela ficou lá viúva. E o que acontecia? Ela não podia mais se casar com ninguém.
porque era algo da época, era algo do lugar. Era regra, era lei. Ela não podia casar e nem ter filhos de ninguém mais. Ela ia viver a sua viuvez sozinha. E ela falou, mas por que ele fez isso comigo? Ele prometeu. Quando a gente vê, a gente fala, nossa, mas quanta coisa, né? A gente vê, às vezes, a gente acha que Deus está permitindo. Não, isso aqui era uma lei daquele povo, dos cananeus. E aí, quando ela viu que ele não cumpriu, eu sei que é um pouquinho longo, mas isso aqui era um estudo para semanas, né, Sérgio? Mas não adianta eu chegar aqui, ler um versículo, tirar um do contexto e falar alguma coisa para a gente glorificar. A gente tem que entender o contexto da Bíblia para a gente entender que a Bíblia é muito além do que a gente pensa. Para a gente entender o contexto, para entender lá onde eu quero chegar. Então aí Tamar viu que ele não ia dar o filho mais novo em casamento. Ela ia ficar sozinha, viúva, sem filho. Isso aí era uma tragédia naquela época, não ter filho, sozinha, viúva, era uma tragédia para ela. E ela não aguentou isso. E quando ela viu que Judá não deu o seu filho para que ela casasse e tivesse filhos, viúva de 2 homens, não queria dar o terceiro, Judá pensou na mente dele, eu não vou dar o meu filho não, porque se eu der ele vai morrer também. A Bíblia diz isso, ele vai morrer também, então eu não vou dar. No coração dele, ele não queria dar o filho mais novo. Então, ela vendo que não ia se casar, o que ela fez? Ela ficou sabendo que o sogro havia perdido a mulher, que o sogro ia passar num certo lugar, ela tirou as suas roupas de viúva, ela se vestiu, é forte isso, mas é da Bíblia, não se escandalize. Ela colocou roupa de prostituta cultual. O que era diferente de uma prostituta para uma de prostituta cultual? A prostituta, ela vendia seu corpo por dinheiro, a cultual não. Era uma época de colheita, que tinha festa, que tinha abundância. Então essas prostitutas cultual, elas eram sacerdotisas que vendiam seu corpo nessa época que era uma época de festa, de colheita, de abundância, que não sei o quê, então elas eram sacerdotisas que estavam nessa época para essas pessoas. Era diferente da prostituta de rua. Então ela se vestiu, ela ficou num lugar, enganou Judá. Judá, acho que já estava com a cabeça já no meio dos cananeus lá. Falou para ela que queria ficar com ela, passar a noite com aquela prostituta. E aí ela falou, mas então vamos ver, o que você vai me dar em troca? Eu posso te mandar algo do meu rebanho para você. Mas como algo do seu rebanho? Então dá alguma coisa agora, como que eu vou saber se você realmente vai dar? Mas o que você quer? E aí ela pediu 3 objetos dele, pessoal, que era como se fosse um RG, um calção. Era como se fosse um calção. Então ele deu 3 objetos pessoais, que eram um cajado e 2 peças, que era um objeto que passava a ser, era como se fosse uma assinatura na época, e um cordão. Era um objeto pessoal, era como se fossem os documentos dele. E deixou com ela para que a hora que chegasse o animal para dar para ela, ele pegaria de volta esses objetos. Então tá, ele teve relações sexuais com ela, sem saber que ela era a nora dele. Aí você vai perguntar, mas e Deus? Era a cultura daquele povo, não é que Deus mandou fazer isso, não. Era a cultura do povo. Assim, não é que dava a nora como sogro, não. Mas era uma cultura que não existia pecado entre eles não viam pecado. Não era o povo de Deus ali. Às vezes, quando a gente lê assim, a gente não está sabendo os contextos, a gente pensa que era um povo de Jacó. Não era, eram cananeus. Olha o que dá a vida de Judá depois que saiu de perto dos irmãos. E aí, quando aconteceu isso, no dia seguinte ele mandou Ira, o amigo dele, ir lá e achar a prostituta. Não achou, não teve como pegar os seus pertences. Aí ele falou, então deixa, é melhor então que a gente ficar procurando ela, então deixa ela com as minhas coisas. E passou o tempo, depois de 3 meses,
chegou uma pessoa falando para ele: Judá, a sua nora está grávida de alguém, ela se prostituiu. E ele, sem saber do que era, de onde vinha essa gravidez, então traz ela aqui e vamos queimar ela. Porque era costume queimar. Ia queimá-la. Aí quando foram pegar ela para queimar, aí ela falou assim: tudo bem, mas antes, mostra essas coisas aqui para ele e fala que o homem que me engravidou é dono dessas coisas aqui, desse cordão, desses documentos aqui, desse cajado, e deu os pertences pessoais que só podia pertencer a Judá. E a hora que ele viu aquelas coisas, ele a livrou da morte. E ele disse: ela é mais justa do que eu, porque eu fiz uma promessa e não cumpri. E ele levou ela para sua casa, nunca mais teve relação com ela, mas dessa relação nasceram 2 filhos gêmeos. E um desses bebês, que aí não vou entrar em detalhe agora, que um apareceu a mãozinha, colocou uma fita vermelha, aí ele entrou de novo, aí o outro, para dizer que era o primogênito, aí ele entrou de novo, aí o segundo nasceu primeiro, que foi aquele que nasceu primeiro, que não era para ser o primogênito, que foi a descendência até Jesus. Deus tinha um plano para que a descendência do Senhor messiânica, do Messias, viesse da família de Judá. Mas como ele casou, seus filhos eram perversos, e aí morreram, e aconteceu tanta coisa, Deus usou aquela situação para que um desses filhos gêmeos, dele com a nora, olha isso, Deus permitiu para que a descendência, Jacó, Judá, continuasse para vir Davi até chegar no Messias. É longa a história? É. Mas às vezes a gente lê ali, a gente às vezes não consegue ter esse entendimento. Às vezes a gente acha que Deus está permitindo algumas coisas, né? Porque a gente não entende que era um outro povo, era um outro pensamento. E aí eu quero trazer para vocês agora algumas coisas, algumas rapidamente, para nós entendermos alguns pontos. Judá. Quando fala que ele seguiu, primeiro ponto, primeira coisa que a gente aprende. O primeiro erro de Judá foi seguir o caminho oposto do que era para ser seguido. O que foi o primeiro erro de Judá? Judá, ele viveu longe do seu pai e da sua mãe, longe dos propósitos que Deus queria para ele. Achando que saindo de lá ele iria ter êxito. Levou algumas ovelhas, acredito que ele tenha levado algumas ovelhas, algumas coisas, porque depois até fala que ele fez até, um certo versículo depois à frente, que ele fez até um banquete, porque ia mexer nas suas ovelhas, tal, que era a época de tosar, né? Então, ele fez até então, ele tinha muitas. Por quê? Porque com certeza ele havia levado algumas coisas, não sei se era herança adiantada ou o que era. Ele levou do seu pai, mas simplesmente largou da família para ir viver com um amigo chamado Ira, né? Ó, tá aqui. Na época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão. Simplesmente isso, eu vou embora. De Adulão. E ali Judá encontrou a filha de um cananeu. E aí ele falou assim: vou viver minha vida aqui. Levou algumas coisas, que ele não foi pobre. Casou e foi viver a vida dele. Mas o que aconteceu? Ele estava longe de Deus. Longe do propósito. E isso acontece quando nós não entendemos que não a nossa vontade, mas sim, Senhor, é a tua vontade para mim. Há caminhos que para a gente parecem caminhos abençoados, mas levam a gente para caminhos de morte. Há caminhos que são fáceis, mas o caminho fácil é sempre o caminho que não tem espinhos. O caminho fácil, mas leva muito mais fácil ao inferno também. E a dor, que mais para frente, às vezes o caminho é curto,
mas o sofrimento está lá. Porque a conta vem. Deus tem propósitos. Deus permitiu que os filhos morressem. Não podemos viver fora do propósito de Deus. Quando nós vivemos fora do propósito de Deus, assim como Judá saiu e não viveu o propósito, nós nunca vivemos uma vida completa. Sempre vai faltar alguma coisa. Quando nós largamos de adorar o Senhor, largamos um propósito que Deus colocou, de orar por alguém, alguma coisa que Deus falou para você servir ao Senhor, de você fazer, e você fala, eu tenho tanta coisa, isso eu não vou fazer, eu vou para outro caminho, sua vida nunca vai ser completa totalmente, porque falta-te alguma coisa, que é o propósito de Deus, que às vezes nós damos as costas e saímos. Ninguém tem uma vida completamente sadia se anda nos seus próprios caminhos sem buscar a Deus para saber a sua vontade. Você pode ter a melhor roupa, olha isso, você pode ter a melhor roupa, a melhor posição social, mas fora do propósito de Deus, você nunca vai desfrutar de tudo que Deus tem para você. Você pode ter êxito na sua profissão, você pode ter muito dinheiro na tua conta, seus filhos podem fazer faculdade boa, mas se seus filhos não tiver, se você não ensina versículo para o seu filho, se você não ensina seu filho a orar, se você na hora do louvor pede para pegar água, ao invés de ensinar ele, vamos adorar, vamos orar, vamos cantar, o que sabe o que acontece? Seus filhos não vão ter êxito por causa de faculdade, por causa de bons estudos, por causa de roupas de marca. Porque a vida eterna é o melhor, é o mais importante. Você pode ser rico, você pode ter vários carros, você pode ter casa, você pode ter propriedade, você pode ter muitos empregados, mas se nós não vivemos 100% para o Senhor, entendendo o seu propósito, nós nunca desfrutaremos daquilo que Deus tem para nós. Porque há coisas que o dinheiro, propriedades, aparência não compram. Não compram. Só quem tem paz, que vive com Deus, sabe. E depois nós aprendemos. Judá não entendeu as consequências. Esse versículo, vamos lá. Vamos ler aqui no 6, só para a gente entender, no 6. Judá, no 6, filho. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho Er, o mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Deus permitiu que ele morresse. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher de seu irmão. Então, aí ele foi casando. Agora vamos pular ali, então, para o versículo 11. Disse então Judá a sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer também. Ele falou assim, se eu der para essa mulher, é essa mulher que vai matar. Parece que ela é um negócio que ela atrai morte. Era como se os filhos morressem porque casavam com ela. Olha a cabeça dele. Assim Tamar foi morar com o pai. Aí é que está algo que eu compreendo nessa trajetória de Judá. Primeiro a gente aprende que Judá seguiu o caminho oposto. Agora, segunda coisa que eu aprendo, Judá não entendeu as consequências. Veja bem, os seus filhos estavam morrendo porque eram maus, porque viviam numa cidade má, porque com certeza o pai não repreendia, porque quem ama repreende e não só dá coisas. Até uns tapinhas de vez em quando, pode dar. Não apanhe muito, mas até uns tapinhas a Bíblia fala que pode. Mas veja bem, eram filhos perversos que viviam numa cidade idólatra, pecaminosa, perversa, de orgias. Tanto que quando eles foram para conquistar aquela terra, Deus falou, vai, mas não adote essas condutas desse povo, porque esse povo é pecaminoso, então abomine, tire esses costumes, porque esse povo tinha costumes errados. E Judá estava no meio dos seus filhos também. Qual que é a consequência quando os seus filhos não entendem a melhor parte, a sua família não entende a melhor parte? O segredo, qual que é? É que eles vão morrer também, por fome.
espiritualmente falando. Mas eles morreram mesmo. Então, seus filhos morreram. Aí ele pensou assim, ó, não, quem está matando meu filho é essa mulher que está se aproximando. Ele pensou, ele está aqui na Bíblia, se o meu filho mais novo casar com ele, eu perco meu filho. A Bíblia diz, a Bíblia está dizendo, que ele pensou que fosse por causa disso. Há situações na nossa vida que nós colocamos a culpa em pessoas, em circunstâncias, em coisas. Ah, não, mas eu tive essa reação por causa de ação de outra pessoa, como se a reação também não fosse ruim. Ah, mas eu agi desse jeito porque a outra pessoa fez isso, como se a sua reação também não fosse ruim. E aí ele não entendeu que tudo isso era consequência de uma seleção, um grupo de pecados em que ele estava vivendo. Porque o pecado cega. Ele foi embora, saiu de perto da tua família, saiu do propósito de Deus, porque Deus queria que aquele povo se casasse entre eles, para que houvesse santidade no meio do povo de Deus. Então eram várias tribos ali, Benjamim, a tribo dele, várias tribos, eram 12 tribos, então eram para que eles se casassem entre eles. E ele foi embora e casou com uma mulher cananeia. Então ele estava totalmente fora do propósito, numa cidade totalmente idólatra, pecaminosa, que Deus não habitava lá. Qual era a consequência, irmãos? Morte. Só que a cabeça dele era tão assim, ele estava tão cego, que às vezes o pecado faz isso com a gente. Nós estamos com uma seleção de erros na nossa vida que a gente fala assim, ó, por que será que na minha vida é um erro atrás do outro? Só tem uma consequência atrás da outra. Por que na minha vida parece que nunca as coisas dão certo? Parece que quando eu me levanto acontece mais alguma coisa e me tropeça. Vai lá atrás e veja no início a raiz de tudo que aconteceu. O segredo quando a nossa vida não dá certo é a gente ir lá atrás e ver o que aconteceu lá que nós estamos empurrando para cá para os dias de hoje. São muitas coisas que às vezes nós carregamos que não é para carregar. São muitas coisas que nós carregamos numa mala pesada, espiritualmente falando, pecado. A gente age assim como se nada tivesse acontecendo. Não, já se acostumou com ele. Nós já nos acostumamos. Às vezes nós erramos sem entender que até você deixar de buscar Deus é uma negligência. Você está pecando. Não ora, não lê. Se nós não oramos e não lemos, se nós não buscamos a Deus, não buscamos conhecimento da tua palavra, a gente não tem satisfação nele, nós estamos negligenciando as coisas de Deus. Quanto tempo você consegue buscar Deus na tua casa? Ou será que não tem tempo? Mas você tem deixado o teu quarto secreto, teu lugar secreto, que seja em qualquer lugar que for, mas você está dando para Deus o que Ele realmente quer? Porque às vezes as consequências vêm e os nossos olhos não enxergam as consequências. Parece que eu não prospero, parece que não dá certo, parece que as coisas não vão, mas o que estamos carregando na nossa mala? Ah não, mas eu já deixei quase tudo, mas isso aqui está difícil, mas eu vou deixar. Então você não deixou. É igual tem uma cantora hoje, não dessas moderninhas, uma outra, que ela era cantora do mundo. Na realidade tem duas, tem uma até que faleceu, que era do Fat Family. Quando ela se converteu, aquele grupo, ele era muito conhecido no mundo, né? E quando ela se converteu, ela não queria mais saber de nada das coisas de lá de fora. E ela falava assim, ó, Deus não pede 50% de você, Deus pede 100%. Se você dá 50% da sua vida, você não está dando nada. Deus quer 100%. Se você não está preparado para dar 100%, então você não está dando. Então você está barganhando, ó, eu dou metade, eu dou meu tempo, mas isso aqui ainda não. E ela largou totalmente as músicas mundanas, somente para adorar a Deus. Ela e tem outra cantora também que fez isso. Ela falou assim, Deus não pediria para eu continuar cantando lá e cantando cá. Ou é 100% ou a gente não dá.
E às vezes as consequências, igual ele, Judá prometeu e não cumpriu. Judá fez coisa errada, porque ele não estava vendo que a consequência era resultado das suas escolhas. Às vezes o que acontece na nossa cara é resultado das nossas escolhas. Aí Deus perdoa, Deus vai te perdoar, mas há consequências por isso. Perdão, eu nunca esqueço de uma frase que o pastor falava: perdão não devolve qualificação. Deus perdoou Davi, perdoou Davi também, mas ele sofreu por causa do erro dele que ele fez lá. Observa. Deus perdoa, mas há consequências do nosso erro também. Mas é melhor que a gente seja perdoado e que não faça mais, do que carregar isso. A situação de Tamar fez com que ele entregasse sua identidade, tudo. E ele se preocupou mais com a aparência. Tipo, então deixa com ela, deixa as coisas com ela. Porque se caso forem me procurar, se eu for procurar ela, aí vão saber que eu estou procurando uma prostituta. E deixou as suas coisas ali, com ela. Às vezes a gente tem mais, às vezes a pessoa está com tanto pecado, acumula tanto erro, que a pessoa já não consegue mais distinguir o que é certo e o que é errado. E Judá, um quarto filho de Jacó. E quando ele nasceu, a mãe dele ainda falou assim, né, Lia, né? Que eu acho linda a história de Lia. Quando ele nasceu, Judá foi o quarto filho de Jacó, foi o que fechou a porteira, foi onde o último filho de Lia, depois ela deu a concubina e tal, teve de outras mães, mas foi o último filho dela, que ela deu para Jacó. E quando ela teve ele, ela falou, todo filho que ela colocava o nome, ela era adorando a Deus. Quando ela colocou o nome de Judá, ela falava assim: com esse eu adorarei o Senhor. Judá era para ser uma adoração a Deus. Às vezes nós somos prometidos por Deus, você pode ser prometido por Deus para ser o amor do Senhor, para ser uma pessoa respeitável, para ser uma pessoa fiel ao Senhor, para ser uma pessoa que seja próspera. Mas nesse meio caminho, as nossas escolhas fazem com que a gente não louve ao Senhor, assim como Judá também não fez. E aí, para a gente terminar, seus olhos ficaram cegos diante do seu próprio pecado. A gente às vezes começa, é igual quando ele julgou, né? Quando apareceu a nora grávida dele, ele falou assim: queimem ela. Mas ele não viu o seu próprio pecado. Um pecado encravado do outro. Ele falou: queima ela. Por quê? É mais fácil eu julgar o outro do que eu julgar o meu próprio pecado. É mais fácil eu falar daquele irmãozinho que desviou, que está bebendo, é mais fácil do que eu ir lá abraçar ele e falar assim: eu estou pecando e não fazer nada. Eu estou pecando e não orar, pelo menos. Não estou orando. Eu estou pecando em julgar. E às vezes a gente consegue ver o pecado das pessoas que estão na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunhão, mas a gente não consegue olhar os nossos próprios erros e atitudes. Vamos lá, para encerrar. Nenhuma glória a Deus ainda, né? Mas vai ter glória a Deus ainda, tá? Porque no final sempre vem Jesus, né? É agora, terceira lição que a gente aprende é algo sempre tem que, né, dar glória, né? Judá, terceira lição que a gente aprende. Judá, abre os seus olhos. Judá, abre os seus olhos e o seu coração. Vamos lá. Versículo 26, filho. 26. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia ter lhe entregue a meu filho Selá. Olha que tremendo. Tipo assim, ele reconheceu. Só que não é só um arrependimento. Puxa, tanto erro. Eu acho que aquela hora caiu a ficha. Não existe mais ficha, né? Mas o antigo sabe, né? Caiu a ficha. Ele entendeu
E ficou muito claro na cabeça dele: eu estou no caminho errado. Eu estou andando em caminhos tortos. E aí ele viu que toda a consequência da sua família, da vida dele, tudo que estava acontecendo, eram consequências de um mau caminho. E os olhos dele se abriu e ele falou assim: não. Ele podia ter falado assim: ó, matam ela, matem ela, que isso aí é verdade, é mentira, ela me roubou. Não. Ele resolveu assumir a sua condição de pessoa ingrata, de pessoa maldita, de pessoa pecaminosa. E sabe que o arrependimento dele veio. Mas quando a pessoa ela se arrepende do coração mesmo, se arrepende do interior, a situação, a conduta dela muda, é um metanoia. Quando nós nos arrependemos de coração, o Senhor perdoa e lança o pecado no mar do esquecimento. Só que a nossa conduta mostra o nosso arrependimento. E aí, o que aconteceu? Para a gente ir terminando. Judá abriu seus olhos e pôde ver que o maior errado era ele. Judá tomou a atitude de voltar atrás. Eu quero voltar para o propósito de Deus. Decidiu olhar para si mesmo antes de olhar os outros. E colocou tanto que depois, para dar um exemplo para você que ele mudou, depois, no outro capítulo, mais para frente, aparece novamente a história de José. José lá no palácio. Aí José, eu não vou entrar nessa história agora, mas quando José arma alguma coisa para pegar os seus irmãos, para prender os seus irmãos, no Benjamim, ele falou assim, ó, coloca uma taça, ele armou para prender o Benjamim, por quê? Na época, Benjamim era o filho mais novo e era o único filho da mesma mãe que José. Então, é outra história, mas aí eu só sei que, quando ele fez alguma coisa para armar contra os seus irmãos, que os seus irmãos não sabiam que era ele, e ele falou, não, esse menino me roubou, então ele vai ficar aqui. Quem se levantou para defender Benjamim? Quem se levantou? Não, esse menino vai ficar aqui. Vocês podem ir embora, mas esse menino mais novo aí, ó, vai ficar comigo porque ele me roubou. Quem se levantou? O mesmo que mandou vender José nas caravanas. O mesmo Judá que mandou vender o seu irmão se levantou, falou para José, por favor, não faça isso porque o meu pai vai morrer. Deixa eu aqui. Pega a minha vida, eu dou a minha vida, mas não prendo meu irmão é precioso. O outro filho da mesma mãe que ele já morreu e eu não posso tirar esse menino da minha mão, do meu pai. Deixa a minha vida, eu falei para o meu pai, eu dou a minha vida se preciso no lugar de Benjamim. Ele aprendeu a se doar, ele aprendeu a defender sua família. Ele falou, se o Senhor aceitar, me deixa no lugar dele, mas por favor, liberta o meu irmão. Tudo que é arrependimento na nossa vida tem que gerar uma conduta. Se não tiver fruto, não é arrependimento. Porque tem que ter um fruto de arrependimento. Tem que ser uma atitude diferente do que a gente costuma fazer. É algo, assim, Deus é tão assim, sábio. Deus é tão lindo que, olha, através desse arrependimento, Deus permitiu que seu filho, aquele filho que nasceu Pérez, fosse da descendência, porque o plano de Deus não é frustrado. Glória a Deus. Através desse homem, Judá, dessa tribo de Judá, ele falou assim, que nunca faltaria ninguém no seu trono. Depois disso tudo que aconteceu, José viu que o irmão estava arrependido mesmo, tinha sido restaurado. Jacó estava à beira da morte. Aí, fora desse texto, só para entendimento, tá? Qual é a consequência
do arrependimento dele, tá? Só para vocês entenderem. Quando Jacó estava na beira da morte, Jacó chamou todos os seus filhos e começou a dar ali a bênção. Começou a abençoar os seus filhos na beira da morte. E os seus filhos, ele disse características dos seus filhos. Um era muito violento, falou do seu filho mais velho, Simeão, que deitou com a sua própria esposa do próprio pai, falou do seu filho, falou dos outros dois que eram violentos. Então, os três primeiros perversos e totalmente assim, os três contrários, e o quarto era Judá. E Judá foi o único que mostrou arrependimento. Depois ele abençoou os outros com prosperidade, com outras coisas, mas eu vou ler aqui, ali em Gênesis 49, filho, 49:8, a bênção de Jacó no leito de morte para Judá. Olha isso aqui, olha por que a gente escuta falar mais de Judá do que de outras tribos. Judá, seus irmãos o louvarão. Olha a bênção que o pai deu na beira da morte. Seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos, e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Significa que as outras tribos estariam reverenciando a tribo de Judá. Aí é um versículo, para mim, é o melhor. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Declarando como ele era poderoso, como seria. O cetro não se apartará de Judá, que sempre teria um rei. Nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão, que era Jesus Cristo que vinha. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Estava falando o que ia acontecer com Jesus. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Naquele momento, houve um decreto messiânico, em que através da vida de Judá, viria o Messias, o nosso Salvador. Jesus cumpriu a promessa. Através daquele filho dele, outro filho, foi vindo a descendência até Davi. E a partir de Davi, por isso que Saul não era de Judá. Deus queria alguém de Judá, do trono. E quando Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecaminoso, sim, mas ao mesmo tempo apaixonado pelo Senhor, arrependido. É isso que Deus gosta. Deus ele gosta de um coração contrito, arrependido. Ele não se segura, ele ama um coração arrependido. Ele não resiste. Depois de Davi, se você ler as histórias de reis, que é maravilhoso. Eu lembro na minha adolescência, na minha juventude, que eu lia a Bíblia e eu lia o nome de todos os reis. Todos os reis de Judá foram do sangue de Davi. E o seu trono nunca faltou um descendente. Enquanto os reinos se dividiram, Judá, um usurpou o reino, o outro que se dividiu o reino. Na realidade, Judá ficou de um lado, Judá. E os seus irmãos ficaram de outro, na época de Salomão. Foi depois de Salomão. Se dividiu. Ficou Judá de um lado e os outros. Só que Judá foi crescendo. No censo sempre falava, Judá era sempre o número maior. E Deus ia prosperando. E os seus irmãos, um usurpava o reino, e não sei quem, e um matava o outro, e era pecaminoso. Agora, da tribo de Judá, os reis de Judá, sempre foram do mesmo sangue. Nunca, como promessa de Deus, nunca faltou alguém do trono do mesmo sangue de Davi. Até chegar no nosso Rei, Jesus Cristo. Deus tem promessas para você? Você acha que Ele não vai cumprir, indiferente ao que aconteça na tua vida? Parece que o caminho está torto.
Deus usa o que está torto para fazer acontecer algo na sua vida. Deus usa a maldição para a bênção. Deus pega uma situação totalmente destruída e fala assim, ó, vou fazer um vaso novo. Eu vou reconstruir você. Você está um barro, mas eu sou ele e eu faço você. Deus, ele é aquele que reconstrói, faz de novo, ele faz quando ele quer, ele faz e refaz. E os planos do Senhor não são frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tremendo, maravilhoso. Deus é lindo. Por que leão? Porque Judá, todas as tribos tinham uma bandeira. E a bandeira de Judá era uma bandeira que tinha um leão. Por causa dessa promessa do pai dele. Você será um leãozinho. Você será filho de leoa. E aí, toda essa promessa que falou aqui, você tem subido, meu filho, seu cetro não apartará, é um leão novo, você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa como um leão, ele se acende, deita-se como uma leoa, e quem tem coragem de acordar? É por isso que Jesus, lá no Apocalipse, aí pra gente fechar o versículo com chave de ouro, aí o Apocalipse, filho, Apocalipse 5:5, quando fala de Jesus Cristo, que as outras tribos todas, as outras nações foram aniquilando as outras tribos de Jacó. A única tribo que sobrou foi Judá e um pouco de Benjamim. Aí por isso que eles resolveram chamar a nação toda de Judá. Porque todos os outros filhos de Jacó que tinham, as suas tribos foram todas diminuindo e sendo aniquiladas. Mas a promessa veio sobre Judá. E só a tribo de Judá que perseverou. E foi a tribo de Judá que hoje é a nação de Israel. Aí nós lemos aqui 5:5, que eu acho tremendo. Aí eu tenho leão na minha casa, eu tenho leão na minha sala, eu tenho leão no gabinete, o pastor tem um monte de leão. Agora vocês sabem por que a gente usa tanto simbolismo de leão. Então um dos anciãos me disse, por quê? Estava lá João falando assim, meu Deus, quem vai abrir os 7 selos? Quem vai abrir os 7 selos? Quem é digno? Ninguém nesse mundo é digno, porque todo mundo é pecador. Ninguém nunca vai abrir esses selos. E João tendo aquela visão, e vendo no céu, e ninguém sendo apto, ninguém podendo abrir aqueles 7 selos. E aí, aparece esse versículo lindo. Então um dos anciãos me disse, não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Oh, glória a Deus! Jesus é o leão da tribo de Judá. É daí que vem, Jesus é o leão da tribo de Judá. Quando eles levantavam a bandeira da tribo de Levi, tinha um leão, já era dizendo ali, ó, é o nosso Messias, é o nosso rei, e ninguém pode ir com ele, porque ele é o rei de todos os animais, ele é o rei poderoso, ele é um leão. Jesus subiu como um cordeiro na cruz, mas desceu como um leão, leão da tribo de Judá. Nós cantávamos muito louvor sobre isso antes, né? Antigamente. Eu amo leão da tribo de Judá. Por isso que eu e o pastor somos apaixonados por leão. Porque eu lembro que nós falávamos muito versículos sobre isso antigamente. É o leão da tribo de Judá. Deus teve promessa. Judá, um homem pecaminoso, coração contrito, arrependido, Deus usou e através dele veio o leão da tribo de Judá. Tudo na sua vida tem um propósito. Tudo na sua vida, se você estiver fiel ao Senhor, vai se encaixar e você vai entender por que Deus está fazendo isso. Às vezes parece que as peças não se encaixam. Por que está acontecendo isso? Meu Deus, Deus usa aquela situação ali e ajuda você. E a gente às vezes... Mas tudo tem um propósito. Porque o nosso Senhor venceu esse mundo. O leão da tribo de Judá
Nós levantamos a sua bandeira hoje. É a bandeira do Senhor que venceu, que subiu como um cordeiro, mas desceu como um leão. É o leão, e ele é digno de abrir os 7 selos. Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno de toda a glória, toda a honra. Agora fala para mim, diante de um Deus com um propósito tão maravilhoso, como não adorá-lo, meu Deus? Como não adorá-lo? Diz até um versículo que também é um louvor, que fala assim, ó, Senhor, como que eu vou... Quem vai te adorar? Quem é digno? Mãos limpas e coração puro. Quem tem mãos limpas e coração puro. Essa semana eu orei e eu falei, Senhor, que a tua igreja tenha mãos limpas e coração puro, Senhor. Mãos limpas e um coração puro. Para que volte a essência da adoração e entenda que antes de nós pedirmos alguma coisa, antes de nós só lembrarmos de nós temos uma geração hoje que só pensa em si. Mas a nossa adoração tem que ser o centro de todas as coisas. E eu gostaria de orar com você. Amém? Podemos cantar, pastor? Podemos cantar? Fazer um louvor? O que vocês quiserem. Vamos nos colocar de pé? E eu pergunto, o que há no nosso coração hoje? O que nós precisamos entregar para o Senhor? Falar, Senhor, eu também quero o propósito de Deus, mas se isso está barrando a minha vida, me ajuda. O que eu estou fazendo de errado? Mostra para mim. Senhor, tem aquele erro ali que ainda está me atrapalhando no meio do caminho, Senhor. Tira da minha vida. Fala para Deus. Deixa Ele fluir na sua vida. Deixa os propósitos dele serem cumpridos através de você. Deus mudou Judá para que através dele uma nação fosse mudada. Aleluia, Jesus. Pode ficar? Pode ficar? Jesus.